Olá, sejam muito bem-vindas. Já tô vendo alguns rostinhos conhecidos aqui, de algumas alunas, ex-alunas. Zeise, querida, seja bem-vinda. Oi, Joyce, quanto tempo? Seja muito bem-vinda. Prazer ter você. Obrigada, muito obrigada. Só te acompanhando nos bastidores. Não perco um podcast, um videozinho. Ai, querida, que alegria saber disso. Obrigada por compartilhar. Pra gente é importante, né? Às vezes a gente fica aqui criando um monte de conteúdo, a gente não sabe muito bem pra quem tá chegando. E você, eu sei que é uma pessoa que tá comigo há muitos anos, então me sinto muito honrada. Obrigada, querida. Bru, Lívia, Monique, Gabi, Camila, Fernanda, Ana Camacho, maravilhosa também, Elisângela. Que lindo, gente. Estou muito feliz com esse encontro de hoje, porque eu tenho algo muito especial para compartilhar com vocês. Eu sei que muitas de vocês já trabalham com desenho humano, outras talvez estejam intencionando trabalhar, talvez gostem muito da ferramenta. E eu acho que para quem está assim sentindo esse chamado, talvez o encontro de hoje ajude você a tomar uma decisão, a, a conseguir ter mais clareza dessa decisão, sabe? E para quem já trabalha, vocês vão amar o que eu vou compartilhar com vocês hoje. Eu tenho certeza disso, porque eu amei. Já tem um tempo que eu tô, imersa nessa novidade que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje. E é algo que há muito tempo eu via já que o mercado estava precisando, principalmente aqui no Brasil. E é por isso que sim, estamos entrando numa nova era para profissionais de Human Design, tanto para quem trabalha quanto para quem deseja trabalhar. E hoje eu vou falar um pouco sobre esse cenário e também o que esperar de 2026 para frente, tá bom? Mas antes, me conta aqui no chat, se você já trabalha com desenho humano, se você deseja começar a trabalhar. Enfim, me conta aqui para eu conhecer um pouquinho mais do grupo que está aqui ao vivo comigo, porque eu mandei uma enquete lá no WhatsApp, né, no nosso grupo do WhatsApp, mas eu quero saber aqui do pessoal que está ao vivo comigo. Ana Camacho falou: já trabalho, sim, maravilhosa. Joyce já trabalha também. A Bru deseja começar a trabalhar. Vamos fazer isso acontecer, Bru. Já sei que tem um tempo que você está namorando essa ideia, né? Vamos fazer acontecer. Vou me mandando aqui, quem for entrando. Gabi, querida também, já trabalho com DH. A Lívia também, estou estruturando uma metodologia para lançar o meu site. Muito bom, muitos projetos nascendo. A Eli ainda não, mas estou no processo, sim, Eli, com certeza. Esse é o ano da expansão. Então vamos lá, podem ir mandando aqui. A Zeise é da minha equipe, para quem não sabe, então se vocês precisarem de algum suporte, tirar alguma dúvida, ela vai estar aqui no chat também, auxiliando quando eu não conseguir ver. Deixa eu só compartilhar minha tela para eu poder mostrar. Vocês estão vendo a apresentação? Então, ótimo, perfeito. Deixa eu só conseguir ver vocês aqui, que eu acho estranho quando some. Ah, tá, agora eu tô vendo vocês. Perfeito. Eu tô com duas telas, tá, gente? Porque eu gosto de trabalhar com duas telas. Aqui eu vejo vocês, aqui eu consigo colocar a apresentação e ir passando os slides para vocês. Então, vamos lá. O encontro de hoje ele vai falar muito sobre isso, sobre menos esforço, mais eficiência, organização e clareza na sua atuação trabalhando com desenho humano e também para quem deseja trabalhar, e vocês vão entender um pouco melhor o porquê. Mas eu sinto que essa nova era, para nós que utilizamos essa ferramenta, fala muito sobre isso: leveza, menos esforço, mais eficiência, organização e clareza na forma como a gente está atuando. O mercado, para quem deseja trabalhar com autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e temas espirituais ou integrativos, como o desenho humano, está, de maneira geral, em expansão e deve continuar crescendo nos próximos anos. Eu vi diversos artigos e pesquisas sobre isso. Não é só achismo, tá, gente? É realmente assim algo que já está acontecendo, as pessoas estão buscando muito isso cada vez mais. Eu sinto que a gente está passando por um momento de muitas transformações globais, e especialmente com a inteligência artificial, com a aceleração, né, das tecnologias, tudo acontecendo de forma muito rápida, muitas mudanças acontecendo. As pessoas, elas
estão cada vez mais desejando conhecer essa pessoa mais importante das nossas vidas, né? Que é nós mesmas, somos as pessoas mais importantes da nossa vida. E a gente precisa encontrar o nosso centro, a gente precisa ter inteligência emocional para a gente conseguir navegar em meio a tantas mudanças sem nos desconectarmos da nossa própria essência. Inteligência emocional é isso, é você estar no caos sem se desconectar de si mesmo. Não é você fugir do caos, né? Porque o caos ele vai acontecer, não estou dizendo que o futuro será ruim, nada disso, até porque eu sou muito otimista, tá? Eu acho que toda mudança ela vem é, com um propósito benéfico para a nossa evolução. Se a gente souber utilizar disso a nosso favor, a gente consegue passar pelas mudanças com mais leveza. Mas, de fato, vão ter situações desafiadoras e a gente precisa encontrar meios de estarmos centradas na nossa própria essência, para a gente não se perder de si, de nós mesmas em meio a essas mudanças, tá? Então, surfar essa onda sem deixar a onda derrubar a gente, né? Digamos assim. Eu gosto de fazer essas analogias do mar, então a gente pode pensar dessa forma. Tem algumas projeções que falam que o mercado, para quem trabalha, deseja trabalhar com desenho humano, né? Vai faturar nos próximos anos até 87 bilhões de dólares. Então, é um mercado que vem crescendo muito, cada vez mais, está em constante expansão, porque as pessoas estão buscando isso cada vez mais. Só que vocês vão perceber, olha só, eu montei um slide aqui para vocês com alguns prints de diversos artigos pesquisas que eu fui pegando para poder mostrar para vocês que não é só achismo, né? Então, por exemplo, aqui mostra o desenvolvimento do mercado de desenvolvimento pessoal, como isso vem crescendo cada vez mais quando a gente fala em faturamento, porque por mais que eu sei que muitos de vocês que estão aqui não coloquem o dinheiro num pedestal, né? Não tenham isso de fazer pelo dinheiro. O dinheiro é consequência de um trabalho que tenha propósito para vocês, de um trabalho que vocês sintam que realmente tem sentido, propósito e que esteja ajudando as pessoas positivamente de alguma forma. Eu sei que esse é o objetivo, que isso é o principal, mas óbvio que o dinheiro importa. Óbvio que ter um ótimo retorno financeiro é importante, né? Afinal de contas, a gente vive numa realidade material. Temos contas a pagar, queremos continuar expandindo, evoluindo, contribuindo com as causas que tocam os nossos corações. Então, de fato, é importante também falar sobre isso, tá? É, esse mercado que eu coloquei aqui, né? Wellness, bem-estar. Essa notícia, gente, ela é muito interessante, porque pela primeira vez na história, o nicho, o mercado wellness, né, que fala sobre bem-estar, e aqui a gente engloba autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, mas também autocuidado, tudo que envolve autocuidado e bem-estar. Pela primeira vez, o faturamento está ultrapassando o faturamento da indústria farmacêutica. Ou seja, as pessoas estão de fato buscando mais entender a raiz dos seus problemas, para que as coisas não se repitam, né? Para que os mesmos problemas e desafios não se repitam mais, ao invés de ficar só tomando remédio, buscando coisas que a gente sabe que não faz bem para o nosso corpo e que muitas vezes só curam o sintoma e não a raiz daquilo. Então, tudo que se manifesta no corpo antes vem do interno, vem de questões que muitas vezes a gente não conseguiu reconhecer, a gente não conseguiu perceber. O corpo fala, e quando vem para o corpo, é porque realmente precisa ser visto. Então, tudo que acontece, não adianta a gente olhar só para aquilo. Eu, por exemplo, quando eu passei pela experiência do câncer, eu era muito novinha, mas eu já fiquei me questionando muito, porque sem histórico na família, sem maus hábitos, afinal eu era uma criança de 14 anos, eu não engolia essa história de, oi, então, você nasceu com uma célula cancerígena que a qualquer momento da sua vida ela iria se desenvolver, ela iria ser ativada e se tornar um tumor maligno. Sabe, isso pra mim, tudo bem, beleza, uma resposta científica, mas eu sabia que tinha muito além disso, né? Isso pra mim não explicava nada. E fui buscar respostas, e aí foram anos de autoconhecimento. Hoje eu tenho muito mais clareza do porquê isso aconteceu com o meu corpo, para o que eu precisava olhar, para questões que aconteceram muito antes da minha infância. Então, assim, é muito bonito ver que agora.
as pessoas estão com essa consciência, as pessoas estão buscando mais ferramentas de autoconhecimento, terapias holísticas, tudo que envolve olhar para o corpo de forma muito profunda e olhar para a nossa própria essência, para além de buscar pílulas mágicas e remédios que teoricamente funcionam para todo mundo. Afinal de contas, cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma experiência de vida diferente, lida com as situações de forma diferente. Então, eu achei um dado muito bonito, né? Muito otimista, muito especial de trazer aqui para vocês também, para quem está aí de repente até intencionando e talvez fazer uma transição de carreira ali na frente, pensando em trabalhar com autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, espiritualidade. É um ótimo momento para apostar nisso, por diversos fatores, né? Então, tem essa questão do crescimento, do faturamento, da expansão financeira, tem essa questão, da busca das pessoas por ferramentas que as ajudem a encontrar, né, sua própria essência no mundo. Autoconhecimento está entre as 5 habilidades mais requisitadas do mercado de trabalho. É... Que mais que eu coloquei aqui? A atualização da NR1, né, gente, que também é um fator muito importante para a gente, porque a partir, eu acho que de maio desse ano, ó, 26 de maio, não, na verdade, do ano passado, 26 de maio de 2025. Tô até na dúvida se é 2027, tá falando 2025, mas em algum lugar ali 2026, que entra de vez como uma lei que as empresas vão precisar respeitar. Até se alguém que está aqui ao vivo souber exatamente essa data, pode trazer. Mas por que que essa lei ela é importante para a gente, tá? Porque as empresas estão implementando ferramentas, práticas de saúde e bem-estar porque é muito importante olhar para essa questão, né? Agora é lei olhar para essa questão, para que seus funcionários não tenham burnout, né? Para que seus funcionários possam ter uma boa saúde, mental também, emocional também. Então, o Human Design também entra aqui como uma ferramenta importantíssima para utilizar nas empresas, tá? Porque o Human Design, inclusive, eu não sei, talvez em outros lugares do mundo isso já esteja acontecendo. Aqui no Brasil eu ainda não vi isso acontecer. Talvez já até esteja acontecendo algum movimento um pouco mais sutil, eu ainda não vi um movimento grande acontecer com relação a isso, mas imagina a gente colocar o Human Design no RH das empresas, por exemplo, porque o Human Design, gente, é uma ferramenta de autoconhecimento que você consegue entender de fato o funcionamento de cada pessoa, qual área daquela empresa ela pode se destacar mais, qual que é a rotina de trabalho ideal para aquela pessoa, quais são as habilidades e os dons que aquela pessoa tem e como ela pode utilizar isso em prol daquela empresa, da tarefa que ela está exercendo ali, do propósito daquela empresa. Então, a melhor forma de você conhecer de fato um funcionário é abrindo o mapa dele, entendendo de fato quem ele é, e não fazendo aqueles testes, que a gente usa muito a mente para responder. Existem vários testes de autoconhecimento que você responde perguntas usando a sua mente. Então você vai lá e usa a tua mente para responder. Só que a nossa mente ela é muito condicionada. Ela é muito condicionada, então a gente precisa olhar para além disso, né? Para o que o nosso corpo está dizendo, para a forma como funciona a nossa arquitetura interior, que é o mapa de Human Design. Eu falo que ele revela a nossa arquitetura interior. A Joyce falou assim: Aline, criei um produto para isso, já apliquei com 3 turmas. Maravilhosa, Joyce! Maravilhosa, olhando já na frente. Muito bom. Depois eu vou te chamar que eu quero saber mais sobre isso. A Joyce foi aluna da Bússola da Alma, inclusive. Gente, maravilhosa. Muito bom, amei. Às vezes já senti um movimento sutil cá em Portugal. Muito bom, também quero saber mais sobre isso depois. A Ana, um primo meu recorreu ao Human Design para selecionar pessoas para sua equipe na sua clínica dentária. Amei, tá vendo, gente? Já tem movimentos acontecendo. E quem escolher apostar nisso vai sair na frente, vai se destacar, porque vai abrir caminhos, vai iniciar esse movimento. Entende a importância disso? Então, fica aí, né? Essa é uma das formas, não a única, de você, de repente, usar o Human Design de forma profissional. Porque as empresas também, gente, tem um ponto, e aí envolve de novo a questão do faturamento. As empresas pagam muito bem para quem, né, para empresas, enfim, empreendedoras que fazem esse tipo de movimento. Então, é diferente de uma pessoa individual ir lá fazer uma análise. Quando envolve uma empresa,
eles têm um orçamento, um budget muito maior para investir nisso. Então, é interessante também. Não é algo que eu, nesse momento da minha vida, quis apostar porque não está alinhado com o meu estilo de vida, com a minha visão de sucesso, com o lugar onde eu moro, mas é algo que eu tenho certeza absoluta que vai ter muito sucesso quem apostar, tá? E é um caminho de muita expansão mesmo. Então, eu coloquei aqui esses artigos só para que vocês pudessem ver um pouco mais, né, e saber de fato que não é achismo. Esse movimento está acontecendo. E claro, eu vou entrar um pouquinho mais na questão, dos movimentos cósmicos também que colaboram para isso. Mas é importante também a gente olhar aqui para 3D já e ver tudo o que está acontecendo e o quanto isso revela de fato que, tudo bem, as pessoas estão desconectadas, a maioria da sua própria essência. E isso não é uma notícia boa, né? Porque as pessoas estão buscando muito isso porque tem um vazio interno, porque tem essa questão. Mas para gente que trabalha com terapias holísticas, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, é uma notícia boa, porque as pessoas pelo menos estão agora reconhecendo isso também e buscando meios para despertarem, né? Para realmente trabalharem esse alinhamento com quem elas realmente são. E isso tem um impacto gigantesco no mundo, né, gente? Porque muitos dos problemas que a gente vê acontecer no mundo hoje é por conta dessa desconexão interna. Eu comecei a ver isso há muitos anos atrás, quando eu estava, bom, aquariana, né? Coisa do ativismo. Eu trabalhei alguns anos como voluntária em ONGs de conservação dos oceanos, antes de ir para o autoconhecimento porque me incomodava muito ver a forma como as pessoas tratavam a questão do lixo, a relação com a natureza, como as pessoas se sentiam desconectadas da natureza. Como se não, sabe, eu fosse uma coisa, o planeta fosse outra, a natureza fosse outra, o que acontece na terra, na natureza, no oceano não me afetasse sem entender que tudo está conectado, né? Então, quando eu começava a enxergar isso, aquilo me incomodava muito, e aí eu fui para essa questão do ativismo, de me tornar embaixadora de ONGs de conservação dos oceanos, até que eu percebi que era uma questão muito mais interna, e migrei para o caminho do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal, que eu acho que é um trabalho muito mais, que gera uma transformação muito maior. Quando você se transforma por dentro, você se relaciona com o mundo à sua volta de outra forma, com as pessoas à sua volta de outra forma. Então, acho que esse é o caminho. Estamos vivendo, então, o início de uma era para profissionais que trabalham com Human Design. A nova era te convida a viver com mais leveza, e para isso você vai precisar de mais estrutura, mais inteligência e principalmente mais coerência entre o trabalho que você faz e a vida que você deseja viver. Porque talvez não, né? Muitas de vocês estão aqui já trabalham com Human Design. Algumas podem ter se formado agora, outras podem já estar trabalhando com isso há algum tempo. Talvez, né, como eu falei para vocês, algumas sintam esse chamado, essa vontade de se aprofundar nessa ferramenta, mas ainda não tenham muita clareza de como fazer isso. E o que eu vejo, o que eu comecei a perceber, tá, gente, até de conversas que eu tive com muitas mulheres que chegam até mim, é a questão do cansaço. Às vezes a gente começa a trabalhar com autoconhecimento, com desenvolvimento pessoal, e a gente acha que vai ser tudo leve, tudo lindo, mil maravilhas. E muitas vezes a gente se sobrecarrega com esse trabalho. Porque eu percebi muito isso quando eu comecei a trabalhar na minha própria casa, o escritório virou minha casa. Eu não tive, muitos anos eu não tive final de semana, eu levava as questões para o sono, para a hora de dormir, e isso afetava a qualidade do meu sono, eu me sobrecarregava. Então, tinha muito amor pelo que eu estava fazendo, mas a forma como eu estava fazendo não estava sendo saudável para mim. Né? Isso foi um pouquinho antes do desenho humano entrar na minha vida, quando eu estava trabalhando com Ho'oponopono. Então eu me perguntava, né, será que isso é certo para mim? Será que eu tô no lugar certo? Por que que eu me sinto assim tão sobrecarregada? E o que está acontecendo, eu sinto que não é um problema individual. Muitas mulheres estão passando por isso. Esse movimento coletivo de empreender no digital, de trabalhar com autoconhecimento, mas ao mesmo tempo você se sentir muitas vezes sobrecarregada, agenda lotada. E é por isso até que eu entrei no movimento, né, no Human Design, de defender um pouco mais e incentivar a questão.
de jornadas, de mentorias, de produtos que vão além das leituras de mapas de Human Design, porque quando você vende a sua hora, você tem um teto, você tem um limite, é muito fácil você se sobrecarregar. Porque se o dinheiro de fato é uma coisa que importa também, porque a gente vive numa realidade material, se você fica vendendo a sua hora, você não consegue descansar com leveza. Porque você sabe que a hora que você está descansando, você podia estar atendendo alguém, você podia estar produzindo alguma coisa, e isso acaba te sobrecarregando muito e também já aconteceu comigo. É algo que eu já passei também, né, na minha própria jornada, até criar outros produtos e perceber que a minha jornada como profissional ficou muito mais leve e que foi aí que eu consegui construir o que eu chamo de lifestyle business, que é um modelo de negócio que dá suporte para o estilo de vida que eu sempre quis viver e que envolve a leveza. Não deixa de envolver o crescimento, não deixa de envolver a expansão, mas isso acaba acontecendo com mais leveza e facilidade. Então, o tempo é finito, é um recurso limitado. Não queira ficar só vendendo a sua hora, né? Se você está intencionando começar a trabalhar com desenho humano agora, já comece a apostar em produtos que vão além disso, tá? Em serviços que vão além disso, porque senão você pode acabar se sobrecarregando e se questionando, questionando suas habilidades, seus talentos e se o mercado, né, se a culpa é do mercado, se a culpa é sua, se você não tem habilidade, dom para isso, mas às vezes é só a forma como você está fazendo aquilo. E eu, gente, quando eu comecei, era tudo muito mais difícil, porque eu comecei já fazem alguns anos, tá, a trabalhar com Human Design. Não sei exatamente, sei lá, uns 6, 7 anos que eu comecei a trabalhar com Human Design. E quando eu comecei, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu fazia análises no Word. No Word eu montava os PDFs da minha análise, porque nem Canva eu usava. Eu acho que até já tinha o Canva, mas não era uma ferramenta que a gente usava para criar apostilas, PDFs. Eu acho que era mais assim, post, aquele post bem básico do Instagram. Então eu fazia no Word, me dava muito trabalho, não tinha assim uma estrutura eficiente, uma organização. E eu passei, assim, por uns momentos que foram desafiadores nesse sentido, né? Primeiro porque não tinha muita gente falando sobre isso aqui no Brasil, então eu fui descobrindo tudo sozinha e na prática testando, ajustando, até encontrar algo que realmente funcionasse para mim. E aí foram surgindo ferramentas como o Canva, que me permitiu criar apostilas ali muito mais bonitas em termos de design e estruturar melhor as informações, o Notion, várias outras plataformas. Só que agora eu sinto que a gente está entrando nessa nova era mesmo dos aplicativos, da inteligência a nosso favor, né? Para a gente conseguir ter essa leveza e essa eficiência que a gente busca no nosso trabalho. E é um momento lindo para gente, que já trabalha com desenho humano e para quem está intencionando trabalhar também. Às vezes falou assim: acrescenta uma dica valiosa, definam limites e comuniquem-nos com clareza. Eu já me sobrecarreguei por ser demasiado flexível. Com certeza. Isso também é uma questão, né? Para quem é terapeuta, para quem trabalha com autoconhecimento, colocar limites, porque às vezes a gente acha que a gente é muito coração e a gente acha que a gente tem que estar sempre disponível. E o limite ele é muito importante, porque se tem uma das leis sistêmicas que te ajudam a prosperar com leveza, é o equilíbrio. Então, tudo tem que estar em equilíbrio. Não adianta você querer se entregar completamente, dar tudo de si e isso não estar sendo coerente com aquilo que você está recebendo e com quem você é. E até envolve o seu mapa de Human Design, né? Se você não está se respeitando, cuidando da sua própria energia, tendo uma rotina que é saudável para você, como que você vai querer levar isso para outras pessoas? Se nem você está fazendo o seu trabalho. Porque aí acaba não sendo um lugar verdadeiro. Acaba sendo um lugar, um discurso pronto só para vender, mas que não toca os corações das pessoas de verdade, porque não vem desse lugar de eu vivo o que eu tô falando, eu sei que funciona. A minha vida mudou quando eu ajustei a minha rotina para um formato que funciona muito mais para mim, entende? Então é importante primeiro a gente viver o nosso mapa, né? Viver em alinhamento com a nossa essência e depois expandir isso para o mundo, tá bom? É,
Se eu estudar e me formar em Human Design, como eu posso atuar na prática? Eu trouxe aqui só algumas formas, gente, para vocês poderem observar como é um campo muito vasto, tá? Então, quando você decide estudar Human Design e trabalhar com essa ferramenta, primeiro, você pode trabalhar com educação parental e desenvolvimento infantil, que é maravilhoso, é um dos propósitos, inclusive, do Human Design, tá? É um conhecimento voltado para as crianças, não no sentido de você falar isso para uma criança que talvez não consiga entender absolutamente nada e nem esteja preparada para isso, mas para que os pais dessa criança e os professores, por exemplo, possam entender qual é o funcionamento dessa criança, quais são as habilidades que essa criança tem e fornecer o espaço de desenvolvimento natural para isso, para focar naquilo que ela já é boa e para respeitar quem ela é. Porque quando uma criança consegue se desenvolver, consegue crescer já nesse lugar, eu sei quem eu sou, eu sei quais são minhas habilidades, eu sei o que é saudável para mim, o que não é. Eu sei minha forma de estudar. Eu sei a melhor forma para mim de aprender. Imagina, gente, como a gente acaba fazendo com que essa criança enfrente menos desafios na vida do que quando a gente cresce olhando muito para fora, se comparando com outras pessoas, tentando agir da forma como outras pessoas estão agindo. E aí chega a hora de escolher uma profissão, a gente não faz ideia do que escolher, porque não fazemos ideia de quem somos, e aí, né, aí começa a busca pelo autoconhecimento. E aí são anos para a gente conseguir trabalhar esse descondicionamento e encontrar de fato a nossa própria essência. Então, é um trabalho lindíssimo que a gente pode trazer para as crianças. Deixa eu só ler uma mensagem aqui. Sinto que é nisso que está o meu maior bloqueio. As minhas análises são de grande proximidade. Eu adoro fazer essas análises e fazer a entrega diretamente com a pessoa, mas tenho consciência de que fico muito limitada e sem conseguir escalar, porque eu não quero perder o contato com as pessoas e não me vejo como uma pessoa de massas, mas sim de tribos. Aí às vezes respondeu, talvez, meu amor, não precises de largar isso, mas criar outras fontes de rendimento aliadas ao teu coração. Exatamente. Para não depender só disso. Eu também gosto. Às vezes eu ainda pego os atendimentos individuais, mas, por exemplo, eu tenho focado muito na questão das mentorias individuais, porque eu percebi que eu consigo essa proximidade com a cliente, mas eu consigo a profundidade também. E eu consigo acompanhar um processo, cobrando um valor justo para mim e para a cliente. Então, acaba que vale muito mais a pena para mim do que ficar só ali na questão das análises, das leituras, e enquanto isso eu foco também nas minhas mentorias, na formação, nos cursos, e acabo diversificando muito os meus atendimentos, os meus produtos e serviços. Então, isso traz mais leveza do que você ficar só dependendo de leituras e vender a sua hora, entendeu? E aí tem Human Design aplicado a equipes e ambientes profissionais, que foi até o que eu mencionei agora, que eu acho que esse espaço está crescendo cada vez mais para isso, as empresas estão mais abertas para isso, até porque agora é lei. Então, se você criar um produto, como a Joyce falou, por exemplo, que está criando, que já criou, você tá com certeza, você tem uma grande chance de se destacar no mercado e de ter uma empresa de muito sucesso, focando nessa área, com certeza, até porque tem um propósito lindo aqui também, como eu falei, né? Ajudar os funcionários a entenderem quem são e o lugar deles dentro do ecossistema de uma empresa que é fantástico. E aí, Human Design como ferramenta de compreensão relacional, quem sou eu? Qual a minha linguagem do amor, né? Quais são os meus valores, os meus limites, o que eu realmente quero, o que eu tenho para entregar para uma relação. E quem é o outro que eu estou me relacionando? O que ele tem para entregar? Quais são os limites dele? Quando eu respeito quem eu sou, eu consigo respeitar muito mais quem o outro é. Quando eu entendo as diferenças, né, o que me diferencia da pessoa que eu estou me relacionando, eu tenho muito mais consciência, de como navegar, nessa relação. Não significa que não vou ter mais conflitos com a outra pessoa, mas eu vou conseguir lidar com esses conflitos de outra forma, de um lugar de mais leveza e compreensão. Porque muitas vezes o que eu vejo que acontece nos relacionamentos, principalmente amorosos, né? E até de sociedades também, é a gente não entender direito por que que a outra pessoa é diferente da gente, e às vezes a gente fica tentando mudar a outra pessoa fica tentando mudar a gente, e aí cria a expectativa, a projeção, e todas essas questões que acabam fazendo com que as relações acabem.
E quando você entende que às vezes é só o jeito de funcionar da pessoa, ela simplesmente foi desenhada para funcionar dessa forma e você dessa forma. O que vocês escolhem fazer disso, sabe? E aí é um outro lugar, é um lugar de muito mais consciência para você lidar com isso do que às vezes a pessoa não sabe nem quem ela é, o que ela quer, quais são os limites dela de verdade. Como é que ela vai se relacionar com o outro desse lugar saudável, né? Então, o Human Design é uma ferramenta excelente para isso também. E aí tem Human Design como bússola profissional e vocacional. É uma das formas que eu utilizo porque eu passei por uma transição de carreira, já contei essa história algumas vezes e me ajudou muito a melhorar a minha vida, a minha carreira, os meus resultados financeiros também. E hoje eu ajudo mulheres também nessa esfera. Human Design como guia de educação consciente, porque te ajuda a entender a melhor forma de você aprender, como funciona a sua arquitetura cognitiva, o que é incrível, o ambiente ideal para você estudar, aprender, assimilar informações. Human Design integrado a práticas terapêuticas, que também é muito interessante. Quando você decide trabalhar com Human Design, você não se limita, você não precisa se limitar só ao Human Design. Eu, por exemplo, na Bússola da Alma, eu trago neurociência, conhecimentos sistêmicos, física quântica de forma mais aprofundada. Eu falo sobre os traumas, o sistema nervoso. Então, assim, eu uso ali outros conhecimentos que, na minha visão, se complementam muito com a compreensão e transformação do Human Design, das nossas vidas através do Human Design, né? E eu tenho alunas que são numerólogas e que encontraram uma forma de utilizar esses dois conhecimentos, alunas que são astrólogas, alunas que são como fala, que trabalham com radiestesia. Então, existem várias formas. Se você já tem outras formações, né, em terapias holísticas e outras práticas, o Human Design pode agregar muito na sua profissão também, o que é maravilhoso. Facilitadora de jornadas de consciência, saúde integral, bem-estar, é um conhecimento que fala muito sobre o funcionamento do nosso corpo. E por isso, a gente pode criar diversos produtos relacionados à saúde e bem-estar também, tá, gente? É físico mesmo, nesse sentido. Tem a parte da digestão, tem a parte, como eu falei, do funcionamento do seu corpo. Então, você consegue entender muito melhor a rotina ideal para você, como que você está digerindo informações, comida, os alimentos. Então, é maravilhoso também. E o Human Design como base de criação de conteúdo e marca pessoal. Eu tenho alunas, por exemplo, que se formaram na Bússola da Alma e que também usam muito dessa forma para ajudar suas clientes a entenderem melhor qual é a marca ideal, né, a marca pessoal alinhada com a essência delas, qual que é a melhor estratégia de marketing para essa cliente, será que para ela é saudável fazer um lançamento? Será que para ela é saudável fazer uma mentoria em grupo? É mais saudável ter um curso gravado ou um evento presencial? Qual que é a melhor forma para ela de criar conteúdo? Então, tudo isso também o Human Design ajuda a ter clareza. Então, percebe como é um campo muito vasto, né? Um leque de possibilidades, assim. Então, é muito interessante também por conta disso. Você entra, né? Você toma essa decisão de se aprofundar nessa ferramenta e você tem muitas possibilidades. Você não fica limitada na forma como você vai usar isso. E você pode usar também de diversas formas, né? Não precisa escolher uma dessas, entende? Você pode usar muitas dessas, formas de usar o Human Design. E aí, queria falar um pouquinho para vocês, então, sobre alguns movimentos cósmicos, mas antes, gente, para quem não conhece ainda, esse é um mapa que fala sobre os trânsitos. Os trânsitos, eles revelam como que o céu está impactando no mapa de cada pessoa em cada momento. A gente tem nosso próprio mapa, por exemplo, eu tenho aqui o meu próprio mapa. Eu não lembro qual foi a data que eu fiz aqui esse mapa, mas no dia X de janeiro, sei lá, acho que umas 2 semanas atrás, o mapa do céu estava assim e o meu mapa com o mapa do céu ficou assim. Então a gente consegue entender como que os movimentos estão impactando no nosso próprio mapa. Então, por exemplo, eu percebi que eu estava num movimento muito mais emocional e eu não tenho autoridade emocional, eu tenho autoridade esplênica. Então, ter consciência disso me ajudou a entender que naquele momento era melhor eu tomar um tempo maior antes de tomar uma grande decisão, porque eu estava vivendo, inclusive a gente está com esse canal 3740 ativado por muito tempo esse ano, tá? Se você não tem esse canal,
você estará com ele ativado durante muito tempo, está e continuará com esse canal ativado. Mas os trânsitos, eles não determinam, mas trazem convites e revelam padrões, nos ajudam a voltar para a nossa própria essência. Não determina, você sempre tem uma escolha de como você vai, usar essa informação e essa consciência na sua vida, tá bom? Todas nós somos constantemente influenciadas por esses trânsitos, tanto pessoal quanto coletivamente. Todos nós. Então, se o céu estava desse jeito naquele dia, ele estava desse jeito para todo mundo. Desculpa que minha cachorra quis participar aqui, gente. Ô, Ana, peraí que eu vou ter que fechar a porta. Um minutinho. Fechei a porta, mas talvez ainda dê para ouvir. Gente, ter cachorrinho em casa é isso, né? Não tem muito o que fazer. Às vezes, 21 de janeiro, data do ano novo no portal. Ah, tá, verdade. Uhum, tá, perfeito. Então vamos lá. É, E você não controla o evento, mas controla como você responde aos eventos, àquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, se a gente percebe que uma lua cheia já impacta na qualidade do nosso sono, já impacta na nossa energia, na forma como a gente está se sentindo naquele dia, uma lua minguante, já muda completamente. Imagina você ter um conhecimento mais profundo e entender como que o Sol e os outros planetas estão se movimentando no céu e o que eles estão trazendo de informações a cada momento para as nossas vidas. É um conhecimento muito maravilhoso, tá, gente? Então, eu indico muito que faça parte aí, primeiro, da sua jornada de autoconhecimento, mas depois também, se você decidir trabalhar com desenho humano, que você possa trazer isso também no teu trabalho, no teu servir de alguma forma. Então, esse ano de 2026, só trazendo uma perspectiva geral para vocês, é o ano um na numerologia, né? Porque se a gente soma 2 mais 2 mais 6 mais 0 dá 10 e a gente soma 1 mais 0 fica um ano um na numerologia. Então, quando a gente fala em ano um, a gente está falando de um ano de plantio, de início de movimentos. Então, aquilo que for plantado tende a prosperar, principalmente se for feito em alinhamento e alinhado com o seu coração. Então, é um ano muito bom para iniciar movimentos, para iniciar projetos, tá? É o ano do cavalo na astrologia chinesa, e o cavalo ele fala muito de movimento, de liberdade. Então, é um ano muito bom para quem escolhe ter coragem de fazer os movimentos alinhados com os chamados do seu coração. O planeta regente é Marte. Marte tem muita relação também com coragem, com ação, agir em prol daquilo que você acredita. É o ano ponte no Human Design, ano ponte, gente, que eu chamo, porque em 2027 vai mudar a cruz de encarnação do planeta Terra. A cada 400 anos isso acontece. Vocês têm noção disso? Muitas gerações não vivem isso. A gente vai viver. Já estamos vivendo, né? Porque esses movimentos começam a acontecer um pouco antes. Igual um eclipse, que a gente não sente só no dia do eclipse, né? O movimento de mudança de cruz de encarnação do planeta Terra impacta muito as pessoas coletivamente, tá? Então a gente já vem sentindo quebras de estruturas antigas, verdades vindo à tona, necessidade de grandes mudanças acontecendo na educação, na política, em diversos meios diferentes. E na tecnologia, na forma como a gente usa a inteligência artificial, tudo isso, né? E 2027, eu acho até que eu coloquei aqui, ó, coloquei um slide falando um pouco mais sobre isso. 2026 é o ano do plantio, a imaginação será a semente do futuro, é o ano da cocriação consciente, o momento para deixar ir identidades antigas, padrões, condicionamentos que nos separam da nossa verdade. Estamos encerrando um ciclo que teve início em 1615. É o último ciclo da cruz de encarnação do planejamento, que é a cruz atual do planeta. Em 2027, a gente sai dessa era tribal, que é a cruz do planejamento, e entra numa era muito mais individual.
Individual no sentido de você ter inteligência emocional para saber quem você é, estar centrada em si mesma e fazer aquilo que pulsa no seu coração, sabe? Mesmo que as pessoas à sua volta pensem diferente de você. É o ano para de fato você ser autêntica, expressar a sua verdade, a sua essência no mundo. Não vai dar mais para você ficar deixando de lado aquilo que importa para você para tentar se adaptar, para tentar pertencer a um grupo, a sua família, de repente. Porque a gente está entrando nesse movimento cada vez mais de perceber que quando você escolhe ocupar o seu lugar, o campo à sua volta também começa a fazer esse movimento. Você impacta positivamente no mundo quando você escolhe ocupar o seu lugar. Então, isso é muito importante. É aquela velha história. Coloca a máscara em você primeiro, né? No avião, em vez de tentar colocar nas outras pessoas e depois em você. Porque se você não se cuida, se você não sabe quem é, se você não está sendo você, expressando a sua verdade, não tem como você ajudar ninguém. A ênfase coletiva em estrutura, planejamento institucional e autoridade externa cederia lugar a uma forma de viver mais individualizada e autêntica, tá? Por isso, ano ponte. Mudança no eixo nodal de peixes virgem para aquário-leão, que também é uma mudança importante que a gente vai ter esse ano. Aquário, gente, tecnologia, inovação, porque é Urano regente de aquário, né? Então, Urano fala muito sobre isso. Originalidade. Então, como que você pode se destacar? Como que você pode ser você mesma? Como que você pode fazer do seu jeito único, cada vez mais usando a tecnologia a seu favor, ao invés de tentar fugir da tecnologia? E aí tem esse movimento de Plutão em Aquário também, que já vem acontecendo desde 2024 e agora de vez vai ficar aí também muitos anos em Aquário. Então tem muita essa energia aquariana, por isso esses avanços tecnológicos também muito rápidos acontecendo. E essa conjunção de Netuno e Saturno em Áries no grau zero, que é um marco também desse ano, porque é, no grau um, desculpa, porque é um movimento que não sei quando que isso aconteceu de novo, talvez muitos anos atrás, e é um movimento de deixar algo morrer para algo novo e muito mais alinhado nascer. De fato, é um marco, assim, sabe? Nas nossas vidas. Então, por isso que eu falo que esse é um ano de muita expansão para quem escolhe intencionalmente aquilo que quer plantar, para quem escolhe iniciar projetos. Realmente, assim, sabe, eu vou ouvir aquele chamado que já está aqui, ó, há muito tempo, eu tenho ignorado. E esse é o momento de olhar para ele. Esse é o momento de fazer seus movimentos em prol daquilo que você acredita de fato. E aí coloquei só um pouquinho da perspectiva de Plutão em Aquário, né? Então, Plutão é conhecido como planeta das grandes transformações, renascimento e poder, tem um grande impacto coletivo, né? Deriva do latim Pluto, que significa o rico, que traz riquezas, né? No latim, então, rege a capacidade de acessar poder pessoal, inclusive financeiro. Então, tem muita relação com esperar o inesperado, tá? E você estar preparada para isso, no sentido de saber inovar, saber usar a tecnologia a seu favor, tá bom? É o que eu falei, né? Período pode ser desafiador, mas também incrivelmente fértil para inovações e avanços que moldarão o futuro. Então, 2026 é um ano para começar projetos, usar a tecnologia com consciência para expandir com leveza, mudar rota se for preciso, assumir identidade, liderar a própria vida, transformar intenção em movimento. E para quem escolhe trabalhar com Human Design ou já trabalha, né, a sua energia criativa é o seu maior ativo. Então, se a gente está entrando nessa nova era tão fértil de inovação, que nos permite ter meios para conseguir estruturar a nossa empresa com mais leveza, com mais organização, de forma mais eficiente, a gente consegue ter mais espaço para usar a nossa energia criativa para aquilo que realmente importa. Então, a nossa energia não foi feita para ficar organizando dados manualmente, para ficar montando PDFs um por um, escrevendo ali, repetindo informações sobre cada tipo de energia, sobre cada autoridade, como eu fazia quando eu comecei, por exemplo.
Não foi feita para a gente ficar refazendo a mesma coisa, várias formas, para a gente ficar conferindo informações, repetindo análises técnicas. A nossa energia foi feita para criar, para sustentar, para conduzir transformação. E quanto mais a gente puder usar a nossa energia dessa forma, melhor. Mais a gente vai conseguir, ter sucesso com leveza, né? Viver do nosso lifestyle business. Na nova era, profissionais que prosperam não são as que trabalham mais, são as que trabalham de forma mais inteligente. Só pontuando para vocês, né, caso vocês não saibam, o lifestyle business é um modelo de negócios que dá suporte para o estilo de vida mais alinhado com a nossa essência e com a nossa alma. Então, ao invés de focar num trabalho, olhar só para o dinheiro, por exemplo, para o retorno financeiro, e permitir que a sua vida seja moldada em prol daquele trabalho, o lifestyle business vem na contramão disso. Então, primeiro você desperta para quais são os seus valores, qual é a sua visão de sucesso, qual é a rotina ideal para você, o que você quer viver na sua rotina, e aí você constrói uma empresa que dê suporte para isso. Faturando muito bem também, claro, mas é muito curtir a jornada também e não só focar no resultado final, no dinheiro, por exemplo. E foi um movimento que muitas pessoas passaram e muitas pessoas ainda estão vivendo, né? Um tempo atrás, eu estava conversando com uma amiga e ela não parava de falar que estava sem tempo para nada. E eu lembro que numa conversa eu falei assim, amiga, qual é a sua visão de sucesso? Quais são os seus valores? Ela não soube responder. Ela olhou para mim e falou, amiga, eu nem sei. Nunca parei para me questionar sobre isso. E foi vivendo ali no modo automático, permitindo que o trabalho moldasse a vida que ela estava tendo. Então, muitas vezes isso acontece de forma negativa e os anos vão passando e a gente percebe que a gente não viveu o que a gente gostaria de viver de fato. Então, se tem um ano que é importante a gente fazer esse movimento, gente, e que a gente vai ter muito, suporte para isso, de diversas formas, é esse ano de 2026, tá? Então, eu até coloquei, né? Nem toda profissional quer uma empresa gigante, uma equipe enorme, uma estrutura pesada. Muitas querem um negócio que sustente o estilo de vida que escolheram viver, e isso não é sonhar pequeno. De forma alguma. Você pode ser ambiciosa, mas você pode não estar disposta a fazer qualquer coisa pelo dinheiro. Você pode não estar disposta a vender o seu tempo, que é o seu bem mais precioso, para algo que não faz sentido para você, tá? E eu defendo muito essa questão do lifestyle business. Quero trazer isso cada vez mais para dentro da bússola da alma, que é a jornada de formação comigo, para dar suporte, fornecer o passo a passo para que cada mulher possa construir esse lifestyle business. Então, usando a tecnologia a nosso favor, menos desorganização, menos entregar os seus leads, a sua base de clientes para outras empresas, menos você ficar ali usando o seu tempo para criar materiais genéricos. Menos criação de produtos genéricos que funcionam para todo mundo, abordagens homogêneas, sem graça, de tamanho único, isso não dá mais, tá, gente? Menos apagar incêndios, perda de prazer, pouco espaço para viver, pouco espaço para criar e menos sobrecarga mental. Então é tipo aquele in and out, né, que o Washington Post faz todo ano, de quais são as tendências que vão ficar e o que sai de vez agora nessa nova era. E mais organização da sua base de clientes, captação de leads, que são potenciais clientes, tá, gente? Até quero focar um pouco nisso. Quando eu comecei a trabalhar com Human Design, eu entreguei durante muito tempo os meus leads para outras empresas. Por quê? Eu não tinha ainda, pelo menos eu não sabia de um aplicativo, de algum site que me permitia ter o meu próprio gerador de mapas, que me permitia criar o meu próprio gerador e ter o meu próprio gerador no meu site. E quando a gente começa a trabalhar com desenho humano, uma das coisas que a gente começa a fazer é incentivar as pessoas a gerarem seus mapas, para que elas possam ter o primeiro contato ali com o desenho humano, para que elas possam descobrir quem elas são, no sentido de é uma geradora, é uma projetora, qual o teu perfil, né, quais são seus centros, enfim. E quando eu comecei, não tinha isso ainda, pelo menos eu não conhecia, então eu indicava outros sites geradores de mapa que tinha na época. Muitos nem eram do Brasil, inclusive. E aqui a gente está perdendo uma grande oportunidade, porque
Quando a pessoa clica para gerar o mapa dela, é o primeiro interesse que ela já despertou nesse tema, no seu trabalho, naquilo que você faz. E entregar isso para uma outra empresa, é você perder a chance de aprofundar o contato com aquela cliente, de conhecer melhor aquela cliente que já despertou interesse no teu trabalho e de repente, futuramente oferecer outros caminhos para ela também, sabe? De aprofundamento, seja uma aula gratuita que você vai dar, seja um mapa mais aprofundado, seja um curso, uma formação, enfim. E por muitos anos eu fiz isso, entreguei toda a minha base de leads para outros sites. Então, hoje a gente já tem, ainda bem, meios de ter o nosso próprio gerador de mapas, tá? Que ajuda a gente a captar os nossos leads, que são leads são potenciais clientes, que são pessoas que já despertaram ali esse primeiro interesse sobre aquilo que você faz e sobre você. Mas criar materiais com a sua identidade, né, com seu diferencial e não genérico. Criar produtos originais, então individualização e abordagem centrada no cliente. Lembra que eu falei de 2027? Individualização, cada vez mais. As pessoas não aguentam mais receitinhas prontas, produtos genéricos, algo que teoricamente funciona para todo mundo. As pessoas estão buscando cada vez mais, tá, mas quem eu sou, o que funciona para mim? Não quero que funcione para ela, eu quero entender o que funciona para mim, sabe? Mais eficiência e mais espaço criativo, porque é para isso que vocês estão aqui, para ter mais espaço criativo, para criarem aquilo que a alma de vocês deseja criar. É o processo criativo em si que importa para gente, não ficar ali, né, presas nas planilhas, na organização, nos textos, é, nos processos das coisas, que muitas vezes poderiam ser mais eficientes. Então, eu sinto que a tecnologia chega para dar espaço para isso. Se você deseja um trabalho que sustente o estilo de vida que você quer viver, a estrutura invisível do seu negócio precisa ser inteligente. Sem isso, o crescimento vira sobrecarga. Com isso, o crescimento vira expansão. E aí, eu quero, não sei se vocês já conhecem, mas tá vindo agora para o Brasil. Veio, né? A gente estava precisando aqui no Brasil de um aplicativo que fornecesse esse suporte para nossa expansão, para nós que trabalhamos com desenho humano, e também para quem deseja trabalhar. E por muitos anos, dentro da minha formação, eu usei e indiquei um aplicativo que não sei, acho que é dos Estados Unidos e que o preço é em dólar e que acabava sendo muito caro, inclusive, difícil de mexer, então vários desafios ali, mas era o que tinha. E agora a gente tem esse aplicativo maravilhoso aqui no Brasil, em português, super completo e que fornece, está aqui para fornecer essa estrutura que a gente precisa para a nossa expansão e para que a gente possa ter mais liberdade e espaço criativo para fazer o que pulsa no nosso coração. Então, esse aplicativo, ele traz uma interface moderna e intuitiva para facilitar o seu fluxo de trabalho, gráficos premium e precisos, prontos para apresentar para o cliente, tá? Acesso online de qualquer lugar, em qualquer dispositivo, formulários incorporáveis e totalmente personalizáveis, controles completos de estilo, cores, tipografia, botões que se integram perfeitamente ao seu site. Biblioteca completa de blocos, textos, fotos e componentes do mapa prontos para arrastar e usar. Layout totalmente livre, com guias inteligentes para manter tudo alinhado e impecável. Te ajuda a produzir materiais incríveis, organizados e prontos para entregar sem precisar de outros aplicativos. Finalmente, temos esse aplicativo no Brasil agora, para a gente poder utilizar no nosso trabalho. E eu quero dizer para vocês que, assim, tanto para quem usa pessoal, tá, gente, para olhar. Às vezes você usa para olhar o seu próprio mapa, os mapas dos seus amigos, da sua família, ou para usar para ler os movimentos cósmicos ali do momento, os trânsitos, né? O que está acontecendo no céu, como está impactando no meu mapa, mas também para quem trabalha, porque ali você consegue ter sua base de clientes ali, então todos os mapas que já foram analisados por você. Quando você incorpora o código do mapa do gerador que você criou no teu site, você consegue criar sua própria base de leads, então você consegue até saber, né, quem é gerador, quem é projetor, quem
de todo mundo que gerou ali os mapas, você tem essa base, porque você consegue integrar com plataformas de disparo de e-mails também, como eu, por exemplo, eu uso a Mailchimp. E aí, quem gera o mapa lá pode receber e-mails meus falando mais sobre isso. Enfim, gente, é incrível. Eu indico muito que vocês conheçam. Aqui, eu vou mostrar para vocês um pouco mais da plataforma por dentro, tá? Mas aqui eu coloquei já para vocês qual é o valor mensal, tá? O valor cheio é 150 e o anual 1.494 o valor cheio. Porém, claro que tem essa condição mais do que especial de lançamento. Então, durante essa semana de lançamento, vocês têm 7 dias gratuitos para utilizarem e conhecerem mais a plataforma, tá? E poderem tomar essa decisão com mais segurança. E 10% de desconto na assinatura. Além disso, vai ter essa aula bônus exclusiva comigo para quem fechar nas 48 horas sobre os 7 passos para você criar um negócio próspero trabalhando com Human Design que vai estar disponível dentro do aplicativo, tá? Então, é um aplicativo novo, né? Um site novo que está sendo lançado agora. Tem esse meu cupom Aline Flores para você aplicar. Eu vou mandar o site. Se alguém tiver, consegue mandar aqui. Já não sei se a Camila está aqui, ela pode até mandar aqui já no chat, mas eu vou mandar também no nosso grupo do WhatsApp para vocês poderem ver, mas tem uma previsão muito boa, assim, de ter muito conteúdo interessante lá dentro. Então, não é só para vocês utilizarem só para gerar mapa, para ter a base de dados, para personalizar os mapas de vocês, para criar os PDFs de vocês ali dentro já personalizados, mas é também um campo vivo ali, né, para vocês poderem sempre ter aulas para vocês assistirem que vão dar suporte para o negócio de vocês, para a empresa de vocês. Então, vale muito a pena. Eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho de dentro da plataforma para vocês poderem ver como funciona, porque eu acho interessante ter essa, essa visão aqui. Em português. Aham, em português, gente. Deixa eu pôr aqui na minha outra tela também. Peraí, só um minuto. Estávamos precisando de um aplicativo desse aqui no Brasil, gente. Eu comecei a usar recentemente, por isso que eu ainda não tenho muitos formulários aqui. Mas aqui, tá vendo? Se você clica em, por exemplo, criar mapa, você pode vir aqui e colocar seus dados, enfim, escolher até o idioma do gráfico que você quer. Mas só para vocês verem, eu já tenho alguns mapas criados aqui, né? Vamos ver, por exemplo. Tá vendo que esse daqui é um mapa que já está personalizado por mim? Então, você tem essa opção de personalizar o seu mapa com as cores que você quer, o que eu acho assim incrível, porque, gente, é sobre a sua marca, é sobre ser autêntica, é sobre você ter o seu design, com a sua identidade, com a sua essência, e não ficar usando tudo, sabe, o mesmo mapa, o mesmo gráfico, ou você encaminhando seus clientes para outros sites para entregar seus leads para outros sites, para outras empresas. Então, é muito interessante. Tem aqui no formato mandala também, que é muito importante para quem trabalha com desenho humano, ter essa visão, né, da mandala. A gente consegue ter uma visão muito mais ampla. Aqui no estúdio, você consegue já personalizar os seus mapas. Então, por exemplo, eu tenho hoje o mapa da cocriação, que é o mapa todo focado em manifestação. Eu vou migrar aqui para esse aplicativo ainda. O mapa da riqueza sem resistência, que fala só sobre prosperidade e abundância. Eu tenho o mapa Seja Vista, que fala sobre posicionamento alinhado, dons e talentos. São 3 mapas que eu tenho hoje na minha empresa que você pode encomendar e ele já vem com os aspectos do teu mapa, tá? Então, aqui você pode criar todos os seus mapas já personalizados para que você não precise ficar sempre que nem eu fazia no Canva. Eu montava tudo no Canva e aí eu tinha que ficar personalizando para cada cliente. Então eu montava com todas as informações, mas eu tinha que ficar todo cliente que eu fechava personalizando ali o mapa para cada cliente. Aqui
À medida que você tem o seu gerador, já sai ali o teu mapa, o mapa com os aspectos daquele mapa, daquele gráfico que você gerou. Ele vai filtrar as informações ali dentro, já só com as informações do cliente. Então, só para vocês terem uma noção aqui, né? Aqui dentro eu personalizei, tá vendo? Então, eu tenho aqui o índice, eu tenho todo o conteúdo, tá todo o conteúdo aqui dentro, mas tem uma parte que a gente entra nos aspectos do mapa. Então, por exemplo, a autoridade lunar. A autoridade lunar vai aparecer só para quem tem autoridade lunar. Não é para aparecer para quem tem autoridade esplênica, autoridade emocional. Então, aqui você vai personalizando tudo isso. Isso, gente, traz mais eficiência. A aura geradora é para aparecer só para geradores. Tá vendo? Então, a gente consegue já fazer isso de forma eficiente, muito mais eficiente do que você ficar ali montando e mudando um por um. Aqui no marketing você consegue já integrar, né, com Mailchimp, Webhook, para outros sites. Você consegue integrar o seu formulário e aqui até personalizar esse formulário direitinho no teu site. Aqui nos mapas, quando você vai em criar mapa, você consegue criar o individual, o de relacionamento, né, que é o mapa da conexão de duas pessoas, que é maravilhoso, o de trânsito, que é só o do céu no momento, né, que você escolher, e o trânsito impactando no seu mapa. Então, tem todas essas opções aqui já disponíveis para vocês. Então, assim, gente, é muito completo, como vocês puderam ver, vale muito a pena. Eu já tenho utilizado na minha empresa e vou utilizar muito mais aqui para frente. E indico muito. Vocês sabem que eu não indicaria para vocês se eu não confiasse e se eu não enxergasse que realmente vale muito a pena. Inclusive, é algo que eu já estava há muito tempo sentindo essa necessidade, já estava sentindo que faltava isso aqui no Brasil, principalmente. E também, gente, ter um aplicativo desse aqui no Brasil agora mostra o quanto o Human Design está em expansão, né? Isso é maravilhoso, porque a gente está vendo aí isso crescendo cada vez mais, as pessoas buscando cada vez mais. Então, deixa eu tirar as dúvidas de vocês aqui. Gabi falou que demais, estávamos precisando disso, né, Gabi? A Ana falou assim, mas temos que criar tudo novamente ou podemos importar? Vocês podem importar. A Camila falou, não é possível importar ainda, mas imagens você... Isso, em imagens, no caso. Por exemplo, todo esse meu PDF eu criei no Canva. Só que aí eu importei através de imagens pro aplicativo. Só que você também pode criar aqui se você quiser no aplicativo, mas eu gosto de criar no Canva e migrar para cá, porque eu já tenho no Canva e, enfim, já estava lá com a minha identidade, eu achei mais fácil. Ah, a Lívia perguntou a mesma coisa. A Joyce falou: Uau, amei. A Elisa já falou: maravilhoso. Ele faz mapas combinados, como o de trânsitos ou sinais? Faz, eu acabei de mostrar, né, Eli? Acho que você tinha mandado antes a pergunta, mas aqui, bom, já fechei a tela para vocês, mas ele faz, quando você vai em criar mapa, tem a opção de relacionamento, que é a sinastria, tem a opção do trânsito, então ele é bem completo. Isso, Ana, exporta em JPEG e migra pro aplicativo, mas uma vez que você faz isso, já fica lá e, assim, você vai perceber que você vai ter muito mais tempo livre para se dedicar a outras coisas que importam na tua empresa e no teu trabalho, tá? Então, gente, usem o cupom Aline Flores, experimenta, né, nesses 7 dias para vocês verem, mas assim, é o que vai trazer o diferencial para a empresa de vocês, para vocês poderem ter mais tempo livre, como eu falei, e poder viver o lifestyle business de vocês, tá? No primeiro momento, vocês vão precisar configurar algumas coisas, como o design, os mapas ali, como eu mostrei para vocês, mas depois isso com certeza vai liberar vocês aí para outras atividades mais interessantes para vocês, como o processo criativo, os atendimentos e enfim. O que mais que eu ia falar para vocês? Eu ia falar alguma outra coisa que agora me fugiu, mas bom, vamos ver se eu lembro. Enquanto isso, eu vou lendo as perguntas. Não, a análise você é assim, ó, gente. Você vai ter um gerador que o seu cliente vai acessar e ele vai gerar e vai ter acesso ao mapa dele. Porque a Ana perguntou:
a análise não segue para o cliente, ou seja, eu posso acrescentar depois coisas extras personalizadas. É assim, Ana, o cliente vai gerar, você vai ter um link para o seu cliente gerar o mapa dele, se você quiser, disponível no seu site, só para ele se conhecer, e ele vai ter acesso ao mapa dele ali básico com as informações, o tipo, o perfil, tal, etc. Essa parte do mapa personalizado você vai deixar no aplicativo e você e a sua equipe vão ter acesso. E aí você vai fazer um download e entregar para o seu cliente. O seu cliente não vai ter acesso a isso diretamente, você vai entregar isso para ele. Agora, acrescentar coisas extra depois. Eu acho que você até pode, mas eu acho que vai te dar mais trabalho fazer isso. O que eu indicaria que você fizesse é entregar o mapa que você vai deixar configurado na plataforma e de repente um outro extra que você quiser criar com os seus insights e considerações finais para esse cliente específico, sabe? Por exemplo, um que fale sobre ações, um call to action ali, né? Ações práticas para ele aplicar no dia a dia. Mas a princípio eu já deixaria configurado bonitinho no site, no aplicativo, esse que vai gerar de forma automática, sabe? Então você pode fazer isso depois e entregar isso como um extra, como um bônus. Por exemplo, eu entrego uma meditação guiada muitas vezes como um bônus. Se esse é o seu bônus, o seu diferencial, é algo que você pode fazer depois. Com informações limitadas. E sabe o que é muito legal, Bru? Você pode criar sua própria linguagem também. Então, a pessoa, por exemplo, eu tenho feito muito esse movimento, né? A projetora, eu tô chamando de criadora farol, a refletora de criadora lunar. Então, como eu uso muito como uma ferramenta co-criativa, eu tô trazendo a minha própria linguagem. E você pode fazer até isso, você pode configurar na sua própria linguagem dentro da plataforma para quando a sua cliente gerar o mapa dela, já vai vir na sua própria linguagem, na sua forma de comunicar sobre aquilo. Isso é muito maravilhoso também, porque isso te ajuda a se destacar no mercado, tá bom? Já com a sua própria linguagem. Bom, meus amores, é tudo isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês estejam tão animadas quanto eu tô com essa nova era. É, Quem decidir entrar aí, né, se antecipar, entrar nas 48 horas, vai ter acesso a essa aula bônus comigo, que eu falei para vocês, lá dentro da plataforma, que eu vou compartilhar esses 7 passos essenciais para vocês terem uma empresa de sucesso trabalhando com desenho humano. E para quem é minha aluna da Bússola da Alma ou escolher estudar comigo dentro da Bússola da Alma, lá dentro também eu vou trazer uma aula falando mais sobre o aplicativo, como que eu uso, tudo que eu faço aqui dentro, como configurar. E vou dar todo o suporte para vocês, claro, criarem o lifestyle business de vocês e trabalharem com esse conhecimento que é tão transformador e que as pessoas estão buscando e precisando cada vez mais. Ah, a Camila já respondeu. Perfeito, então eu vou mandar o link e o cupom também lá no nosso grupo. E queria agradecer vocês, adorei estar aqui com vocês, muitos rostinhos conhecidos, falando sobre um tema que é tão importante para mim e sei que para muitas de vocês também. Muito obrigada pela presença, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até mais. Quero ver vocês utilizando aí o aplicativo para expandirem cada vez mais, com leveza. Um beijo, meus amores. Obrigada, Zeise, querida. Obrigada, Camila, também.